Muito bem-vindo para mais um vídeo sobre a sua mente. E hoje, agora, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você uma das partes da mente que eu mais adoro. É simplesmente a parte mais incrível da nossa mente, a parte mais fantástica, que é o nosso subconsciente. Esse cara aqui, ele só domina tudo que acontece na sua vida. O nosso subconsciente, ao contrário do consciente que você já aprendeu no vídeo anterior, ele tem uma memória de longo prazo, muito maior. Na verdade, a memória do subconsciente é tão grande, tão grande, tão grande, que ele tem memória desde quando você estava na barriga da sua mãe até agora, esse momento, um segundo atrás desse momento. Pois é, o seu subconsciente tem absolutamente tudo gravado. Tudo o que você já passou na sua vida tá aí na sua mente subconsciente. Pode parecer algo de outro mundo? Pode, você pode achar isso, pode achar o que você quiser, mas a verdade é essa. Porém, como eu falei algumas coisas no vídeo do consciente que você só entenderia quando eu explicasse o subconsciente, é o quê? Você lembra que o seu consciente só funciona no momento presente, parte analítica, senso crítico e tudo mais. Mas você entende por que ele critica o que ele critica, por que ele analisa o que ele analisa? Porque em algum momento ele aprendeu o que ele está criticando, o que ele está analisando. E se ele aprendeu, está salvo aqui, na mente subconsciente. A mente subconsciente tem uma coisa muito peculiar, muito diferenciada, digamos assim. É aqui na nossa mente subconsciente, tudo aquilo que você passou, absolutamente tudo o que você passou, só tá salvo aqui, só tem várias, vamos usar bolinhas, só tem várias bolinhas aqui, esferas, seja lá o que você quiser chamar, cheio de memória, maravilhoso aqui. Cada uma dessas coisas que você passou na sua vida, cada uma dessas emoções que você teve, das lembranças, memórias do seu passado que você tem, todas elas, absolutamente todas elas, estão associadas a uma emoção. Todas. Absolutamente todas elas estão associadas a uma emoção. Tudo bem, Tati? Legal? E aí? E aí, que é aqui que a banda toca. É aqui que tá salvo o porquê, a causa, a razão dos traumas que você tem na sua vida. Das energias, das crenças, dos comportamentos que você tem. Não vou falar muito sobre crença nesse vídeo, que eu vou fazer um vídeo só falando de crença para você entender o que é crença e desassociar um pouquinho e realmente entender o que é crença. Crença é tudo aquilo que você acredita. Pronto, dei spoiler. No seu subconsciente, que está gravado todas as suas lembranças associadas a uma emoção, o que acontece? Qual que é o problema? O problema não é todas as coisas estarem associadas a uma emoção. O problema é quando algumas coisas especiais, em particular, aqui, quando essas coisas estão associadas a uma emoção negativa. Que é aí que começa o trauma. Que é aí que começa o problema emocional. Claro que isso é da minha crença, relacionada a todos os estudos que eu fiz de grandes estudiosos do passado que trouxeram toda essa explicação para eu poder ensinar você, para que você consiga entender o porquê da hipnoterapia ser tão fantástica. A hipnoterapia, quando a gente conhece tudo que é o subconsciente, que é, em resumo, isso, tudo aquilo que a gente passou associado a uma emoção, que é onde
nós precisamos alterar tudo isso. Só que tem um porém, o nosso subconsciente, ele não é acessado assim, agora. Vou pegar esse canetão verde porque meu subconsciente tá mandando, eu estou pensando nisso agora. Não, isso é meu consciente que, por estudos que estão gravados no meu subconsciente, sabe que quando eu gosto de algo, o verde me remete a algo bom, que o vermelho me remete a algo tananã, então eu estou decidindo as cores que eu vou usar conscientemente, que é meu senso analítico, meu senso crítico, associado ao meu subconsciente, que é todo o estudo que eu tenho está associado a uma emoção, que é para facilitar a forma com que eu vou ensinar para você agora. Outra coisa muito importante sobre o subconsciente é que nós só conseguimos acessar o seu subconsciente, acessar essas memórias que estão aqui e principalmente as emoções que estão por trás dessas memórias quando eu consigo convencer o meu consciente que isso é bom. Quando eu tenho, na verdade, a atitude mental correta para dizer, eu quero mudar, eu estou disposto a mudar e eu aceito essa sugestão. Isso precisa acontecer pelo meu consciente para que eu consiga chegar no seu subconsciente e conseguir ajudar você a ter essas mudanças necessárias para acabar, para entender, para desenrolar, para justificar não, mas para desassociar isso aqui, que foi negativo um dia, entender e transformar ele em positivo para que isso não atinja mais, para que isso não incomode mais na sua vida. O seu subconsciente, ele não quer mudar, de jeito nenhum. E tá aqui a razão, o motivo para você estar assistindo esse vídeo hoje, agora, nesse momento, não sei que dia do ano, do mundo, do universo aí vai ter acontecido que você está assistindo esse vídeo. Porém, é aqui que tudo começa. É aqui que a gente desenvolve tudo que a gente precisa desenvolver para ter pontos positivos e negativos em relação ao nosso desenvolvimento, em relação à nossa vida social, ao nosso trabalho, à nossa profissão. Tudo que a gente faz tem um motivo e esse motivo está no nosso subconsciente. Nós temos memórias, nós sabemos disso. No nosso subconsciente. Ele traz informação o tempo todo para nossa vida, a todo momento. É aqui que está justificado por que eu trato as pessoas do jeito que eu trato, por que eu faço o que eu faço, tá tudo registrado aqui. Ele tem uma explicação. Principalmente quando eu consigo entender que eu desenvolvo o meu senso crítico na minha primeira infância. A minha primeira infância. A primeira infância, ela pode chegar até, em média, 12 anos. Existe uma data, um dia específico para a pessoa terminar essa primeira infância? Não existe. Tudo depende de onde essa criança foi desenvolvida, de onde ela nasceu, de como é a mente dela, de como são as pessoas que ajudaram ela a se desenvolver. Pode terminar, o senso crítico pode terminar de formar com 5 anos, com 7 anos, mas pode se estender até os 12 anos, que é chamado de primeira infância. É aqui, nesse intervalo de primeira infância, que o seu subconsciente grava, arquiva, armazena tudo o que aconteceu com você associado a uma emoção, que isso vai te impulsionar ou vai te atrasar na vida. E hoje, você está assistindo esse vídeo com a idade que for, para entender isso, porque você hoje, na idade que você tá, quer entender o que aconteceu lá atrás para você ter a dificuldade X que você tem aqui agora, que é o motivo de você estar assistindo esse vídeo. Que é o motivo de você ter chegado até aqui, visto os vídeos anteriores, entendido que tudo está interligado,
Tudo o que acontece aqui no seu aconteceu, que está gravado aqui no seu subconsciente, é repetido aqui. O teu consciente, ele pergunta para o seu subconsciente se ele pode fazer o que ele tem que fazer para tomar a decisão, tá? Um rápido exemplo aqui para você entender algo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade em falar, em apresentar os meus trabalhos. Uma dificuldade extrema. Em especial com alguns professores. Eu lembro muito bem que uma professora um dia chegou e falou para mim bem assim: Tati, eu sei que você sabe o conteúdo, você discutiu comigo em alguns momentos sobre esse conteúdo, mas o que acontece quando você vai na frente da sala? Eu não sabia. Eu tenho medo, era minha justificativa, eu tenho medo, eu gaguejo, eu sou insegura, eu tinha realmente várias inseguranças. Mas eu conheci a hipnoterapia, não é mesmo? E o que aconteceu? Por que eu fazia o que eu fazia? Porque quando eu tinha 7 anos de idade, tinha uma apresentação na escola. Era uma feirinha de ciência, uma coisa que colocava uma sala de aula em e cada aluninho apresentava uma coisa. Eu nunca vou esquecer dessa palavra. Eu tinha que ler o meu texto e era sobre cores, porque eu gosto muito de cores, sempre gostei e sempre aconteciam coisas na minha vida relacionadas a cores. Em especial, nesse dia, eu tinha que apresentar ler ali o meu textinho para explicar as cores que eu estava explicando naquele momento, e eu tinha 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, a gente está terminando, está na fase de formar ali o senso crítico e tudo mais. Estamos aprendendo a falar palavras mais extensas e tudo mais. E tinha uma palavra no meu texto que eu sabia a palavra. Eu sabia, já tinham lido para mim, já tinham me falado que palavra era. Mas quando eu ia ler, o meu coração acelerava e eu ficava... porque eu não sabia se eu ia lembrar. Que era a palavra comunicação. E aquilo ali ficou gravado no meu subconsciente. De uma forma que comunicação... O que é comunicação, gente? Comunicação é a palavra comunicar. É a palavra que você usa pra vida para falar com as pessoas. E eu lia comunicacão. Porque eu não conseguia associar o cedilha. Eu não conseguia ver o maravilhoso rabinho ali do cedilha, eu não conseguia ler ele, o C pra mim era C e pronto, acabou, e eu demorei pra associar realmente. Nesse momento, aconteceu um trauma. Eu acreditei que eu não conseguiria falar a palavra comunicação e o tempo foi passando, eu tive que continuar apresentando, né? Esse foi o fator inicial do meu trauma. Essa foi o que aconteceu aqui no subconsciente, associou a emoção vermelha, associou a emoçãozinha vermelha, negativa, a 7 anos, quando eu não consegui falar o cedilha da palavra comunicação, ok? Ok, até aí entendido, essa é a causa do meu problema que foi desencadeado na faculdade, que foi, né, que estourou e rolou uma questão ali. Porém, dos meus 7 até eu chegar na faculdade, aconteceram outras coisas. Eu tive que apresentar mais vezes no colégio, eu tive que fazer treinamentos, cursos que eu fazia, eu também tinha que apresentar nesses cursos, eu tinha que apresentar na escola, no colégio, as coisas foram acontecendo, primeiro emprego e apresentar e tudo mais, e eu sempre sentia as pernas tremerem, a mão suar, o coração acelerar, que eu não sabia se eu ia conseguir, se as pessoas iam me corrigir, se eu ia falar alguma coisa errada, se alguém ia rir. Só que na faculdade isso me incomodou, isso fez mal na faculdade, fez muito mal. Só que dos meus 7 anos até chegar ali no momento... Vamos pra lá que a conversa tá boa. Dos meus 7 anos, que foram passando os anos, até chegar ali na faculdade, o que aconteceu? O trauma que começou aqui, que foi o meu problema de comunicação, com a palavra comunicação na apresentação, na primeira série na escola, aconteceram outros, né, como eu mostrei no desenho anterior, aconteceram outros momentos que eu também tive
sensações parecidas que foram repetindo e trazendo essa memória. Essa memória ela foi repetida. Por quê? Porque uma vez que algo acontece na nossa formação de senso crítico, tudo que acontece depois que nós passamos pela primeira infância é repetido. Nosso subconsciente repete, ele busca informação na nossa mente para dizer eu gosto disso, não gosto daquilo. Então toda vez que eu tinha que apresentar algo na escola, a minha mente dizia, você não gosta disso não. Você não gosta do que você tem que fazer agora, você não gosta do que você vai ter que fazer amanhã. E aí já começava o piriri, já começava a dor de barriga, já começava a dor de cabeça, já começava não quero ir, não vou. E o que acontece? O trauma tá aqui. Talvez se aos 8 anos eu tivesse feito hipnoterapia, tudo tinha se resolvido, não tinha me atrapalhado na vida, eu ia entender, já teria entendido, estaria... Mas tudo bem, não aconteceu nos meus 8 anos, mas fica o alerta para quem é papai e mamãe aí. Passado isso, o que aconteceu? O trauma foi se reforçando e foi ficando maior. Até chegar no dia da faculdade lá, que eu me questionei, que a professora falou, perguntou e conversou. Consegue entender? Foi potencializando, foi aumentando a carga emocional, porque foi repetindo e ficando cada vez pior no momento de me travar. Aqui eu consegui entender, ali na faculdade eu consegui entender. Então, quando eu passei por esse momento aqui, que eu me conectei com a emoção que eu sentia, tá? E fui até a causa e entendi que lá nos 7 anos aconteceu isso comigo, que eu fui lá e falei pra minha criança, tá tudo bem, que eu falei pro meu subconsciente, libere isso aí, subconsciente. Já aconteceu, eu já sei que a palavra é comunicação, eu sou ótima em comunicação, eu sei falar muito bem, criança, fala comunicação comigo, comunicação. Expliquei para aquela memória que eu tinha com trauma, expliquei para aquela memória, uma vez que eu expliquei, que eu entendi que era só por causa disso daqui, que para uma criança de 7 anos é muita coisa, mas para um adulto que já consegue entender fica menor, e você sobrepõe a emoção, você sobrepõe o trauma, batata. Nunca mais tive problema em comunicação. Nunca mais. Problema em fazer vídeo, problema em me expor aqui agora, já fiz palestras e foi incrível. Mas eu precisei identificar o problema, volto a dizer, que tinha sido gravado lá no meu subconsciente, aos 7 anos de idade. E foi aí que eu me apaixonei ainda mais pela hipnoterapia, já estava estudando sobre e tudo mais, e entendendo cada vez mais por que as coisas aconteciam, as coisas foram melhorando cada vez mais. Porém, eu precisei entender conscientemente, eu precisei analisar e entender, eu não posso mais sofrer com isso. Eu quero mudar e eu aceito o desafio de mudar. Então eu queria falar direito, eu queria me comunicar com muito mais clareza, com muito mais assertividade, falar comunicação com muito mais clareza e ter tranquilidade ao falar disso. A atitude mental foi eu quero, eu aceito, eu me desafio, eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero tomar o controle de novo da minha vida que eu perdi aos 7 anos. Foi aí que, com a hipnose, nós conseguimos atravessar o senso crítico e conversar com o meu subconsciente. Por isso que quando você busca a hipnoterapia, você não pode ter dúvidas de que você quer mudar, de que você quer ir lá no seu subconsciente, olhar para esse cara e falar bem assim, escuta aqui, tudo aquilo que você gravou até hoje não vai me dominar mais. Eu quero olhar para aquilo que está me deixando insegura, com medo, que está me deixando depressivo, ansioso, que está me dando crises de pânico, que não está me deixando dormir. Eu quero olhar por que aconteceu lá na minha primeira infância e eu quero resolver isso de uma vez por todas. Atitude mental correta.
quando você tem a atitude mental correta de que você já entendeu que existe uma causa no seu subconsciente e que o teu consciente precisa dizer eu quero, eu aceito, eu me permito, eu quero sentir o que for preciso para nunca mais sentir, você será a pessoa mais feliz do mundo. Você só precisa ter a atitude mental correta. Você só precisa entender que eu jamais te farei mal. Jamais. E por que eu tô te falando isso com ênfase? Jamais. Por quê? Para chegar aqui, para chegar no trauma, a gente não precisa parar em todos esses momentos. E muito além. O trauma não precisa ser algo agressivo. Você entende que foi uma apresentação na escola que quase comprometeu tudo que eu tô fazendo aqui hoje. Por uma apresentação na escola, provavelmente eu não gravaria vídeo se eu não fizesse o que eu faço hoje. Eu não falaria com as pessoas, eu não me comunicaria, provavelmente estaria num estado completamente fechado emocionalmente, porque eu acreditaria que eu não seria capaz de me desenvolver, porque lá com 7 anos, no primeiro aninho ali na escolinha, eu não conseguia falar a palavra comunicação. E é isso. Esse é o poder do nosso subconsciente. Tá aqui todos os motivos para você ser do jeito que você é, de forma positiva, de forma negativa. E também tá aqui tudo o que você precisa para transformar a sua vida de uma vez por todas.